Neste vídeo, vamos explorar os caminhões mais complicados já criados, desde monstros com 24 rodas motrizes até veículos que mais parecem laboratórios sobre rodas do que caminhões. Com sistemas de suspensão complexos, tecnologia militar avançada e designs futuristas, esses caminhões desafiam os limites da engenharia. Venha com a gente e descubra se estamos diante de uma genialidade sem limites ou se alguns desses projetos simplesmente passaram da linha do necessário. Prepare-se para se surpreender. Mercedes-Benz G63 AMG 6X6. Quando alguém na Mercedes achou que o G-Wagon precisava de um pouco mais, eles não mediram palavras. O resultado foi o G63 AMG 6X6, um veículo com tração nas 6 rodas e 3 eixos, suspensão ar ajustável e bloqueios de diferencial independentes. E um preço que poderia comprar uma pequena ilha. Esse caminhão nasceu como um projeto militar para os Emirados Árabes Unidos, mas os engenheiros alemães decidiram que o mundo civil também merecia algo tão absurdamente exagerado. E por que não? Nada diz luxo extremo como poder subir uma duna de areia com um expresso na mão. Cada eixo tem seu próprio sistema de controle, e todos os 3 diferenciais podem ser bloqueados independentemente para atravessar qualquer terreno imaginável ou simplesmente para estacionar em frente a um shopping center em Dubai. O sistema de inflação central permite ajustar a pressão dos pneus em tempo real, o que é muito útil ao atravessar desertos ou quando estacionar com manobrista não é fácil. É legal? Claro. É desnecessariamente complexo? Também. O irônico é que toda essa engenharia é usada, na maioria dos casos, para aparições no Instagram e não no campo de batalha. Uma fera projetada para a guerra, domada pelo capricho do luxo. Mais 7.907, o caminhão soviético com tração nas 24 rodas. Quando a Guerra Fria atingiu níveis de paranoia atômica, a União Soviética respondeu como só ela sabia fazer, construindo coisas absurdamente grandes. O mais 7.907 é a prova viva de que, se algo pode ser feito mais complicado, será. Esse Titã não só tem 24 rodas motrizes, sim, você leu certo, 24, como cada uma delas é movida por seu próprio motor elétrico. E de onde vem a energia? De uma turbina a gás, como se fosse um avião sem asas, transformado em caminhão. Seu propósito era transportar mísseis balísticos intercontinentais e, pelo seu tamanho e peso, nenhum sistema de transporte existente era suficiente. Então, bem, eles construíram um novo do zero. Problemas? Vários. Só para ligar o veículo já era necessário pessoal técnico especializado. Manuais que pareciam enciclopédias soviéticas e uma paciência de monge. Sem falar da manutenção. Se um único motor de roda falhasse, era preciso desmontar metade da plataforma e rezar por peças que, provavelmente, já nem existiam mais. Nunca entrou em produção em massa, provavelmente porque era mais complicado de manter do que o próprio míssil que transportava. Em suma, o mais 7.907 foi uma conquista de engenharia e um fracasso prático. Um caminhão tão complexo que dá a impressão de ter sido projetado por uma equipe de engenheiros. Obrigado, que não dormia desde 1982. Le Tournial, TC497. Trem terrestre. Imagine um trem, mas sem trilhos. Agora imagine que esse trem pode medir mais de 170 metros de comprimento, que cada vagão tem sua própria locomotiva e que ele foi projetado para atravessar desertos ou tundras como se nada fosse. Foi assim que nasceu Le Tournial, TC497. Um trem terrestre. Parecia algo saído de um filme barato de ficção científica, mas era muito real,
muito complexo e ridiculamente ambicioso. Cada módulo do trem tinha tração própria graças a um sistema de transmissão elétrica alimentado por motores a diesel que acionavam geradores, ou seja, ele se movia como um híbrido antes de isso ser moda, mas multiplicado por 20. Para que essa fera pudesse fazer curvas sem se partir em 1000 pedaços, cada unidade tinha direção independente, o que exigia um sistema de controle que faria qualquer engenheiro de rodovia suar frio. Se algo falhasse no vagão número 8, o mecânico tinha que caminhar 80 metros carregando ferramentas, peças de reposição e a esperança de que outro módulo não quebrasse enquanto isso. O resultado? Impressionante, mas inviável. Nunca chegou à produção em massa porque, surpresa, era caríssimo de operar, difícil de manter e um pesadelo logístico. Foi um projeto da Guerra Fria que acabou sendo um monumento ao excesso técnico. Brilhante. Mas apenas no papel. Citroën. O 55 Citirama Currus. Há caminhões estranhos. E depois temos o Citroën o 55 City. Ramacurrus, um ônibus turístico tão excêntrico que parece ter sido projetado por alguém que misturou vinho francês com LSD. Construído nos anos 50, este veículo era basicamente uma escultura sobre rodas, com curvas futuristas, teto panorâmico de vidro e vários níveis. E uma estética mais próxima dos Jetsons do que de um transporte funcional. Parecia uma mistura de um OVNI com um aquário ambulante. Foi concebido para oferecer passeios turísticos inesquecíveis por Paris e sem dúvida conseguiu, mas não pelo conforto. Engenharia? Muita. Senso prático? Quase nenhum. As janelas panorâmicas criavam um efeito estufa que podia transformar o interior em um forno parisiense, e sua carroceria feita sob medida significava que cada peça era praticamente artesanal. Se algo quebrasse, você não ia à oficina, você ia atrás do artista. O motor era o do Citroën o 55 convencional, mas precisava puxar um peso descomunal, o que o tornava lento e sedento. A aerodinâmica? Esquece. Era como empurrar uma luminária Artigo, decoladeira acima. Apesar de tudo, é uma joia do design retrofuturista. Estranho, complexo, inutilmente belo. O tipo de caminhão que se projeta quando ninguém diz que isso é uma má ideia. Um ícone, sim, mas também um pesadelo para qualquer mecânico. 5. Berliet T100, o maior caminhão do mundo, em 1957. A França geralmente não é o primeiro país que vem à mente quando se pensa em caminhões gigantes, mas em 1957, Berliet disse: "Espere um pouco", e apresentou o T100, um colosso projetado para conquistar o deserto do Saara. Dimensões? Mais de 5 metros de altura, 50 toneladas vazio e um motor F12 de origem Caterpillar. Para que tudo isso? Para transportar maquinário de petróleo por terrenos onde nem os camelôs se atrevem a passar. O T100 era mais navio do que caminhão. Tinha uma cabine enorme, com controles que pareciam saídos de uma locomotiva, sistemas redundantes de refrigeração, direção hidráulica dupla e eixos tão robustos que era preciso guindastes especiais para trabalhar neles. Cada componente tinha seu próprio sistema independente, como se os engenheiros não quisessem que nada se comunicasse com outra coisa. Só foram fabricadas 4 unidades. O motivo? Custava tanto manter um desses mastodontes que era mais fácil construir uma estrada nova. Literalmente, era necessário uma equipe dedicada só para verificar seus níveis e lubrificações. E nem se fala do transporte, mover um exigia desmontá-lo em peças. O Berliet T100 foi um capricho industrial, uma façanha de engenharia superdimensionada. Impressionante, sim. Prático.
Somente se você tivesse uma empresa petrolífera e dinheiro para queimar. Fauno. S. Eu. TEG-50 Elefant, o caminhão alemão que transporta tanques. O VSL TEG-150 Elefant não é qualquer caminhão. É um titã da engenharia alemã que foi projetado especificamente para transportar veículos blindados e outras cargas pesadas enormes, como um transformer sobre rodas. Com um motor de aviação adaptado, o SLT-50 era capaz de mover 50 toneladas de carga com a facilidade de um caminhão de mudanças. Mas, claro, esse motor não estava ali só pelo tamanho. Esse caminhão precisava de força bruta para mover o que transportava, o que o torna tão estupidamente complexo. Para começar, direção assistida em ambas as rodas, o que significa que tanto as rodas dianteiras quanto as traseiras giram em direções opostas para dar a ele uma manobrabilidade surpreendente. Mas isso é só a ponta do iceberg. O sistema de suspensão ajustável permitia que o caminhão se adaptasse a diferentes terrenos, algo crucial quando se transportam cargas pesadas por estradas acidentadas ou em áreas de combate. A isso se soma o fato de que seu design não era apenas funcional, mas também buscava garantir que a carga chegasse sem sofrer danos. Mas será que tudo é tão incrível quanto parece? A resposta é não. Embora a engenharia seja impressionante, a mecânica especializada desse caminhão significava que não era qualquer um que podia colocar as mãos para consertá-lo. E como não existiam muitos caminhões como este, as peças de reposição eram escassas e difíceis de encontrar. A manutenção de um VSL TEG-50 era um pesadelo logístico que exigia engenheiros altamente qualificados e equipes inteiras para operar corretamente. Esse caminhão é o exemplo perfeito de como um design altamente especializado pode ser tanto uma conquista quanto uma complicação desnecessária. Embora fosse um campeão em seu campo, em um cenário mais geral, sua existência poderia ser considerada um exagero do que realmente era necessário para mover tanques. Tatra T815-12X12 Colos. O Tatra T815-12X12 Colos é um caminhão que parece ter sido projetado com uma pergunta em mente: o que acontece se levarmos a engenharia longe demais? Este mastodonte tcheco tem 12 rodas motrizes, o que significa que não é apenas um caminhão. É um laboratório sobre rodas capaz de enfrentar as condições mais extremas em qualquer terreno. O Colos não só tem um sistema de 4 eixos direcionais, sim, 4, como também seus motores estão localizados no centro do chassi, o que lhe confere uma capacidade de manobra com a qual muitos caminhões só podem sonhar. Tudo neste caminhão foi projetado para ser excessivamente complexo. Seu chassi tubular central o torna resistente e muito estável, mas ao mesmo tempo, torná-lo funcional exige uma mecânica tão complexa que a maioria das pessoas não saberia nem por onde começar. E quanto aos motores? Este caminhão tem motores dispostos em uma configuração incomum, algo que parece mais uma obra de arte do que uma necessidade técnica. O resultado é um caminhão que é difícil de manter, extremamente caro de consertar e cuja eficiência energética é um conceito que provavelmente nem sequer foi discutido durante o seu projeto. Mas, claro, o Tatra T815 não foi feito para ser eficiente ou prático. Ele foi projetado para superar limites, para ser capaz de transportar qualquer coisa por qualquer terreno, desde as montanhas mais íngremes até os desertos mais implacáveis. É uma obra-prima da engenharia? Talvez. É algo que qualquer um gostaria de ter em sua frota de caminhões? Provavelmente não. Esse caminhão é a personificação da engenharia sem limites, mas com tantos sacrifícios práticos que só um apaixonado por máquinas o consideraria útil. 8.
GMC F-Liner. O GMC Futureliner é um daqueles veículos que mais parece um protótipo espacial do que um caminhão de carga. Concebido na década de 1940 como uma exposição móvel para General Motors, o Futureliner foi construído como uma espécie de veículo da nova era, com um design que parecia prever o futuro. Com mais de 8 metros de comprimento, com uma carroceria curvada que não era vista em nenhum outro caminhão da sua época, esse veículo foi construído para apresentar os avanços da indústria automobilística nos anos 40, mas também para chamar atenção pela sua extravagância. O que torna o Futureliner tão complexo não é apenas seu design visualmente impressionante, mas também seu sistema interno. Cada unidade era única, o que significa que não havia peças padrão, tudo era feito sob medida. E para deixar tudo ainda mais complicado, o Futureliner estava equipado com um sistema de exibição interna de última tecnologia para a época, com telas e vitrines que mostravam os produtos da GM. Mas, é claro, com tanta personalização, manter e restaurar um desses caminhões é uma dor de cabeça monumental. Só restam 12 unidades no mundo e restaurá-las é caro e complicado. Como praticamente todo o veículo foi projetado para ser único, nada é intercambiável. O Futureliner foi uma tentativa brilhante de futurismo, mas sua complexidade o tornou mais uma obra de arte do que um veículo prático. Em vez de um caminhão utilitário, era mais um espetáculo ambulante que deixou sua marca na história do automobilismo. Era necessário? Provavelmente não. Foi impressionante? Com certeza sim. Se você tiver a oportunidade de ver um pessoalmente, saberá que é uma joia da engenharia, embora seja um quebra-cabeça mecânico de dimensões gigantescas. O Osho GAPL é o tipo de caminhão militar que não é feito apenas para realizar o trabalho, mas também projetado para fazê-lo com máxima eficiência e proteção, a ponto de ser tão avançado que você precisaria de um curso especial só para operá-lo. Com seu sistema de carregamento automatizado, este caminhão é capaz de carregar e descarregar contêineres de forma autônoma, eliminando a necessidade de guindastes ou pessoal adicional. Você acha isso impressionante? Espera, porque ainda tem mais. Esse caminhão não só transporta qualquer carga que colocarem nele, mas faz isso com uma suspensão independente em cada roda, o que significa que cada roda pode se ajustar de forma independente para se adaptar a terrenos difíceis. De desertos escaldantes a terrenos gelados, o GTAQ se adapta sem problema algum. E como se não bastasse, ele tem uma cabine blindada, proteção contra armas nucleares, biológicas e químicas, e um sistema de enchimento automático dos pneus que permite ao caminhão continuar em movimento mesmo se perder pressão em um dos pneus. Sem dúvida, este é um caminhão para sobreviver ao impossível. Agora, será que tudo isso é realmente necessário? Na maioria dos casos, provavelmente não. Você não está dirigindo um tanque de guerra, mas este caminhão é a personificação da exageração tecnológica militar. Tudo isso significa que só um exército com recursos ilimitados pode manter essa máquina operacional, porque a complexidade dos seus sistemas exige técnicos especializados, manutenção constante e, claro, tempo e dinheiro. O PLS é a versão mais exagerada e avançada de um caminhão que você pode imaginar. É um caminhão do futuro, mas também um quebra-cabeça de engenharia que não é para qualquer um, apesar de cumprir sua função com uma eficácia impressionante. Embora sua complexidade possa parecer desnecessária, ele é um exemplo claro de até onde a engenharia pode levar os limites do que um caminhão pode fazer. Esses caminhões mostram que, quando se trata de engenharia, não há limites. Do absurdamente complexo ao incrivelmente inovador, cada um desses veículos é uma prova de até onde a imaginação humana pode chegar.
Qual desses caminhões te impressionou mais? Se você gostou e é apaixonado pelo mundo dos caminhões, com certeza vai adorar este aqui. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo desses gigantes das estradas.